Sempre a mesma coisa, a mesma merda sempre, né? Segundo Roberto Requião. A reunião de políticos frouxos, pusilânimes, disponíveis e desfrutáveis com um amontoado de oportunistas, com as madalenas hipoteticamente arrependidas, com os assassinos de reputações, com os ditos liberais, a esquerda também é profissional em assassinato de reputação e fake news. Na época do PT, isso era mato, inclusive financiado também pelo governo, assim como o governo Bolsonaro. Com os ditos liberais, com os mercadores rentistas, com banqueiros e ex-banqueiros, com animadores de auditório, com ex-presidentes e ex-ministros que atentaram contra o Estado Nacional e alienaram a nossa soberania, isso não é uma frente. Essa é a crítica do Roberto Requião. A frente anti ou contra o Bolsonaro, né? Pode aderir à frente e fazer críticas pontuais, né? Estados Unidos da América enfrenta a maior onda de protestos sociais desde o assassinato de Martin Luther King, né? As manifestações continuam depois que a morte de George Floyd foi classificada como homicídio. Mas estão querendo colocar homicídio culposo, né? Sem intenção de matar. Tem que ser doloso. A raiva global cresce e se torna um bastão anti-Trump, né? E anti-direita no mundo. Como o grito Black Lives Matter tomou os Estados Unidos da América, né? Em entrevista com Patrice Cullors, cofundadora do Black Lives Matter, né? Os protestos são resultado de falta de responsabilização pelo terror policial que sempre ataca, ofende, violenta e mata negros, né? Ele é um destruidor, como os protestos de George Floyd expuseram Donald Trump. Minneapolis, né? O coronavírus e a falha de Trump viram uma crise chegando. O gangster Trump e os democratas neoliberais revelam os Estados Unidos da América como uma experiência social fracassada. Lembrem-se, né? Ninguém está vindo nos salvar. A supremacia branca é o vírus, a polícia é o vetor desse vírus. É quem aplica ele, né? Quem espalha. 1968 no cinema, pedir o impossível, né? Cinema em casa, primaveras das revoltas. O cinema militante de maio de 1968. Quando a polícia vê os cidadãos como inimigos, os protestos atuais não são sobre a morte de um único homem negro, mas por milhares deles. E séculos de discriminação, desumanização e negação de direitos civis básicos. São 5 P's, geralmente: preto, pobre, periférico, prostituta e, aqui no Brasil, petistas. Né? Mas indivíduos politizados, né, muitas vezes pode não ser nenhum desses 4 categorias, nem preto, pobre, nem prostituta, nem morador de periferia, mas se você for um esquerdista, né, Ocasio-Cortez, se você quer acabar com a agitação, acabe com as condições que a criam, né. O movimento Black Lives Matter organiza-se e procura definir-se politicamente. Estados Unidos da América, o país que não consegue respirar, revolta-se. Uma Suprema Corte deixa policiais assassinos se safarem nos Estados Unidos, sempre, né? O racismo norte-americano é um diamante puro. Racismo, gênero, pobreza e polarização política, né? 100 mil mortos mostram as fraturas sociais dos Estados Unidos. Na pandemia, né? A maior parte deles são negros, os mortos pela pandemia e mortos também pela polícia. Fogo, peste, um país em guerra consigo mesmo. A presidência de Trump acabou. Agora aqui entra o Thomas Sowell, né, que é interessante pegá-lo porque ele mostra como foi fracassado os movimentos de cotas para tentar mudar o panorama e dar oportunidade para negros e grupos marginalizados ao redor do mundo e como isso aumentou, né, o problema fez com que não tivesse ascensão aqueles grupos que se achava que teriam e foi muito mais animosidades raciais, animosidades também sociais. Trump ameaça mandar o exército a Minneapolis após o assassinato de um negro, né? Eles mataram este homem. O vídeo mostra policial de Minneapolis ajoelhado no pescoço de um homem negro, enquanto observadores avisam que ele está sendo sufocado. Segundo Jake Johnson, né? O que foi o movimento de maio de 1968? Né? Os protestos de maio de 1968 foram iniciados por movimentos estudantis insatisfeitos com o sistema educacional francês e espalharam-se pelo país, mobilizando milhões de pessoas.
carta aberta contra Bolsonaro recolhe assinaturas por todo mundo, né? O ultranacionalismo é um disfarce para enfiar o neoliberalismo goela abaixo. As milícias bolsonaristas não vão aceitar a derrota e as esquerdas precisam se precaver. Silas Malafaia é o primeiro cavaleiro do apocalipse brasileiro. Diálogos em New estreia nesta quinta-feira. Intensificação dos protestos contra o racismo estrutural e a violência policial nos Estados Unidos será tema do primeiro programa. O coronavírus é a nossa chance de repensar para que serve a economia. A pandemia revelou o perigo de valorizar a eficiência acima de tudo, ou uma suposta natureza humana, que não sei onde que eles identificam essa natureza, né? Porque a natureza humana ela é polivalente. Eles destacam só um aspecto da natureza humana, que é o aspecto competitivo, que é o aspecto acumulativo, o aspecto egoísta, mas isso não é só, a natureza humana não é só isso, você falar no âmbito genético, né? Isso é uma burrice de um tamanho gigantesco, rotundo. A recente desaceleração em nossas vidas aponta para outra maneira de fazer as coisas. Brasil, Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América têm algo em comum. Todos eles são dirigidos por líderes homens populistas que se consideram anti-elite e anti-establishment. Crônica de uma década perdida anunciada, né? Autoridades nunca hesitaram em usar a intervenção estatal como preservação da oligarquia. E a pandemia não vai mudar isso, né? Salvar os ricos. Universidades públicas, aulas remotas e os desafios da ameaça neofascista no Brasil. Notas para ações táticas emergenciais, sociedade e cultura, desigualdades expostas pelas pandemias estão prestes a piorar. Com certeza. Pelo mundo, é sobre a economia da sobrevivência que bem faz aumentar o PIB se ele te mata. Segundo Paul Krugman, questionamento de um prêmio Nobel de Economia. Trump corta laços dos Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde. As falácias da educação à distância se alastram como o Covid-19. Né? Pentecostes, né? Vem espírito de vida e salva-nos. Leonardo Boff. É possível viver sem futebol? É necessário perguntar o que e para que essas 22 pessoas que correm atrás da bola e são vistas por milhões de pessoas ao redor do planeta. Né? Vou distrair, me desculpe, já estamos no dia 31 e ainda não escolhi o meu funcionário do mês. Então vamos lá. Que o pessoal gosta de ganhar medalhas. Né? Dolores Arce, internação com Covid-19 e Anhas na Bolívia equivale à sentença de morte. A pandemia foi aproveitada para fazer negociatas com valores superfaturados, afirma Dolores Arce. Né? Lawfare também na Bolívia, né? Após o golpe, o país vive estado de não direito, permitido graças à irracionalidade que levou os atuais governantes ao poder e que implica na supressão dos direitos e liberdades fundamentais. Com 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, Trump resolve atacar o Twitter. Né? Xi Jinping é um bom imperador. Será? O defensor da China descreve por que a pandemia aumentou sua confiança em Xi no partido e em Pequim. Diante de tudo que ele aprontou lá, no quesito supressão e perseguição à oposição. A missão do grupo de elite dos Estados Unidos, que gerou polêmica na Colômbia, né? Os uniformizados chegaram nesta segunda-feira e devem ficar por 4 meses, mas sua presença poderia ser mais longa. O cerco de Trump a Cuba, né? Testemunho de um bloqueio criminoso. Durante a visita do bloco a Havana, estive frente a frente com as principais vítimas do bloqueio imoral e ilegal dos Estados Unidos da América. Encontrei-as nas filas dos supermercados, nas camas, nos hospitais, onde médicos fazem magia para assegurar cuidados de saúde gratuitos de primeira linha, nas escolas, onde professores lutam para garantir todos os recursos. Marxismo cultural e outras fake news, né? As fake news são uma epidemia civilizacional, uma produção de laboratório criada a partir da mistura de tecnologias digitais e extrema-direita. Já era feito também por vocês, esquerda mentirosa. É difícil controlá-las e é ainda mais complicado desmascará-las, mas é essencial combatê-las. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.